ao nosso canal Multiverso da Leitura. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, ative agora o sininho para você receber as notificações e saber quando temos novidades aqui no canal. Sempre com assuntos muito relevantes da literatura, novidades e lançamentos das nossas editoras do grupo Multiverso das Letras. Hoje eu tô aqui com esse grupo de mulheres bem especial. Anne Medeiros, ela é pedagoga e editora aqui da Cantinela, né, que é uma editora do nosso grupo. Regiane Boinain, também editora da Via Lúdica. E a nossa convidada especial, Cibélia Zanon, autora do livro Vestido Azul, esse livro maravilhoso que nós vamos conversar hoje. O tema da nossa live, o Vestido Azul, o crescimento e o amadurecimento na literatura. Eu aposto que você vai aprender muito para reproduzir aí na sua sala de aula, com seus filhos, com seus sobrinhos. É uma leitura muito rica que a gente faz e quer recomendar para você. Mas antes de mais nada, nós vamos assistir um vídeo especial de uma pessoa que não pôde estar presente aqui, está longe da gente, mas deixou um recadinho especial para todas nós e para você também. Oi, eu sou Marina Fiuza, sou editora na Via Lúdica e estou muito feliz de estar aqui participando de alguma maneira desse momento tão feliz, ao lado das minhas colegas e amigas de editora, né? A Regiane Boinain, Anne Medeiros, Carol Ferrari, ao lado das pessoas que estão nos assistindo. E eu queria dar as boas-vindas especialmente a Cibélia Zanon, que é a nossa querida autora. Cibélia, seja muito bem-vinda a essa casa, que agora é sua casa também, porque é a casa editorial do Vestido Azul. Eu queria contar um pouquinho de como esse livro chegou até mim. Há mais de um ano atrás, né, eu estava em busca de um texto para encaixar numa coleção da Via Lúdica destinada a estudantes do 5º ano. Então, o 5º ano tem essa especificidade de ser um ano de transição, né? Os estudantes estão saindo dos anos iniciais do ensino fundamental, que a gente chamava de Fundi 1, indo para os anos finais do fundamental. Então, é um momento em que tem muitas mudanças, né? Mudança da estrutura da sala de aula, que acompanham também as mudanças no corpo, né? Desses estudantes, a entrada na adolescência. E aí a Cibélia, com a simplicidade dela, com a humildade dela, me falou que talvez ela tivesse algo que me interessaria. Me mandou, e quando eu abri esse arquivo, eu fiquei completamente embasbacada, porque ela não só tinha um texto, como tinha as ilustrações também. Então, o texto da Cibélia tem essa sensibilidade, né? Ele é construído de uma maneira muito poética, né? Com o uso de muitos recursos da poética, e é aquele tipo de texto que a gente lê e de cara, assim, na primeira linha, a gente já sabe que ele está falando de mais coisas para além daquilo que ele aparenta estar dizendo, né? Que tem mais mensagens aí em outras camadas, que eu acho que a gente vai poder discutir um pouco sobre isso, né, nesse momento agora. Então, assim, fiquei maravilhada pela delicadeza do texto, do uso da linguagem e na abordagem dessa temática. E maravilhada pelas ilustrações da Paloma Portela, que já é uma parceira aí da Cibélia em outros livros que elas têm publicado. E a Paloma, ela tem essa técnica toda, né, do realismo, da botânica. Então, Carol, se você puder mostrar aí para quem está nos assistindo, né, e que ainda não tem os livros, não tem esse livro em mãos, poder mostrar o detalhe, só da capa a gente já vê a qualidade técnica, né? A gente tem essa flor centáurea, que mistura um pouco de fantasia ali, né, nessa pétala azul caindo, mas a gente vê assim, no caule da flor a gente consegue ver os pelinhos que tem no caule. Então é uma visão microscópica da flor, né, da natureza. Então, o livro, gente, eu pensei assim, é um presente para mim, porque já está praticamente pronto, um texto impecável, com ilustrações maravilhosas. Então, foi um presente mesmo para mim.
E eu quis fazer um livro que tivesse a altura dessa qualidade de texto e imagem, né? Então, um livro que fosse elegante, como é a escrita e o desenho da Paloma. Então, esse é o tipo de livro que dá vontade de fazer igual as influencers fazem, de arranhar a capa, porque ele tem uma textura, né? O projeto foi da Gabriela Molinaro e a gente pensou muito na escolha da fonte e nessa capa texturizada, né? Que parece que se assemelha a um tecido, que tem tudo a ver com a narrativa. Então, assim, hoje é um momento de celebrar, porque esse livro está indo, né, agora está disponível para o público, para as pessoas terem, mas a vida de um livro, ele começa antes, né, agora é o momento áureo, assim, do encontro com o leitor, mas o livro começa antes, então eu contei aqui um pouquinho de como que o livro chegou até mim, e eu queria que a Sibélia pudesse nos contar um pouco de como esse livro chegou até ela, né? Como essas ideias chegaram, como foi a construção desse texto, né? De onde partiu o interesse por essa temática e na parceria também com a Paloma. Então, Sibélia, pode contar um pouco pra gente? Obrigada, Marina. Agora a gente vai então saber da Sibélia, nossa autora. Como é que chegou para você esse livro, Sibélia? Bom, queria primeiro agradecer a Marina, que tem esse olhar super generoso e bonito, né? E a gente fica feliz, assim, de compartilhar e de pensar nessas questões todas, né? E fiquei também muito, assim, achei que foi uma lindeza, assim, todos os cuidados com a edição do livro. Então, muito obrigada a vocês todos. A Marina, ela é tão cuidadosa, você reparou que ela tá com uma blusa azul com flores, né? Que tenho certeza que foi intencional. Sem dúvida, ela é bem cuidadosa. Então, o vestido azul tem algumas referências aí, né, da vida, né, que eu trago. Eu participo de um clube de escrita e o tema do clube de escrita daquele mês era tecido. E aí eu comecei a refletir sobre tecido e comecei a escrever. Quando eu começo a escrever alguma coisa assim que tinha um propósito, né, que era trazer um texto para aquele clube naquele mês, eu pego aquela palavra e vou brincando com ela, né, e vou fazendo anotações aleatórias sobre o que me vem, vou fazer pesquisa sobre o que é o tecido, vou no dicionário, eu brinco, né, com a palavra um pouco. E aí comecei a escrever sobre isso e tem referências aí que são minhas também, né? Eu tenho irmãs mais velhas, uma delas costurava vestidos quando eu era criança, essa é uma referência, né? Mas eu nunca tive um vestido azul desse jeito, né? E uma outra irmã minha tem uma amiga que tem um afeto com essa questão dos retalhos, né? Então, também tem um pouco dessa referência. E a gente vai... E aí, a flor é uma coisa... Eu sou muito conectada com o quintal, desde criança, tal. Então, tem essa coisa da natureza incrível, né? Dessa observação. Então, acho que as coisas vão se juntando aí. E a Paloma era minha vizinha de frente de casa, né? Agora ela está em Brasília. Mas a gente já tem um trabalho, assim, junto de afinidade. Eu admiro muito o trabalho dela. E a gente brinca junto, né? Quando a gente tem essas oportunidades e aí tinha esse texto, eu falei, Paloma, vamos brincar? Então a gente se juntava e até com outras pessoas também para refletir, né? Isso depois do texto pronto, né? Para refletir um pouco sobre o que a gente queria, né? Fazer com essa ilustração para esse texto. E o que é mais legal, que é para além da leitura, né, é esse momento que a gente está tendo aqui de discussão, porque o livro em si, ele abre uma porta, assim, um diálogo para a gente refletir sobre alguns assuntos. E aí, ouvindo você falar de onde surgiu a ideia, a gente chega à conclusão que às vezes as reflexões não têm fonte ali onde você escreveu, porque a gente pensa no amadurecimento, no crescimento, esse livro para essa fase, como a Marina falou, de mudanças ali da pré-adolescência, e aí, assim, as meninas estão aqui para a gente conversar. A partir deste livro, que reflexões a gente pode trazer? E o que vocês tiveram de reflexão quando entraram em contato com a obra? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha primeira leitura, né? Eu li o livro, assim que chegou aqui, eu achei lindíssimo esses detalhes, né, que a Marina comentou aqui, a ilustração maravilhosa, né, assim, os detalhes mesmo, muito real.
E aí eu levei para casa, falei, não, eu vou ler com a minha filha. Minha filha tem 7 anos, vai fazer 8 agora. E li o livro. E diversas vezes ela ficava, mas o que é isso? Como, por exemplo, a palavra amenidades. Então, essa parte, inclusive, que tem essa fala, ela não sabia o que era amenidades, mas aqui dizer que ela tinha mania de carregar sempre alguma coisa. Caneta, pena, semente, bilhete, pedra, que é o que as crianças amam colocar, né? Se tiver bolso, se a roupa tiver bolso, fica perfeita, né? Então, assim, mesmo não cabendo ainda para minha filha compreender toda a complexidade disso, fez sentido de alguma forma para ela. Não tudo, a primeira camada talvez, né? E então, para ela ficou mais nas ilustrações. Quando eu abria assim, ela fascinava, assim, oh, que lindo! Eu sou essa, flor, né? Eu sou essa aqui, eu quero ser esta flor aqui. E daí tem outras bem bonitas, essa daqui, ó. O vestido rodando. Ai, olha que lindo, eu amo roupa que roda. Então ela estava mais nessa camada que é mais superficial, né, das ilustrações, imaginando, né, os tons e tal, até quando chega outras cores, né. Mas aí eu fiquei com alguns pensamentos que eu não consegui chegar com a minha filha, e daí eu fiquei assim, Marina, eu quero conversar sobre esse livro. Porque eu achei ele muito especial, ele me deixou triste em alguns momentos, pensando na despedida da infância da minha filha e tal. E aí a gente ficou conversando um pouquinho. Foi por isso até que ela falou assim, eu quero que você participe desse momento com a autora e tal, porque essa troca que a gente teve foi muito legal. Então, com a minha filha, eu fiquei assim mais superficial. Depois, sozinha, eu me aprofundei um pouquinho mais, e aí com a Marina, fechou e a gente vai chegar lá também. Você pode falar um pouco mais. Isso que você falou é tão bonito, porque o livro, ele acompanha o leitor, né? Então, em cada momento é uma camada, é um acesso, né? Então, por exemplo, a leitura que a Júlia fez não é uma leitura inferior a uma leitura que lê as metáforas, ela é uma leitura possível dentro, né, daquele momento de letramento e também pensamento cognitivo da criança, no sentido da idade. Ele é válido também, né? É muito válido. E o que é mais bonito, hoje eu sou mãe de adolescentes, mas quando as minhas filhas eram pequenas, sempre que eu ia analisar um livro, eu começava a leitura por elas. Por quê? Porque elas, por serem crianças, elas vão olhar para as amenidades, por coisas que muitas vezes a gente deixa passar, né? Então, eu acho que acessar aquilo que às vezes a gente está tão preocupado na apreensão, né, desse sentido, dessa metáfora e tudo mais, e a gente vai deixando a peninha, então o pelinho da hastezinha, o detalhe que a criança vai olhar. Então, assim, não é à toa que essa menina do vestido azul, ela é essa menina que, assim como outras crianças, elas dão peso, dão atenção para essas amenidades. Uma pedrinha, uma coisinha, coisas no bolso. E o leitor também, criança, ele vai olhar para detalhes muito pequenininhos e que estão ali, que foram pensados, ou, por exemplo, nas mãos da Paloma, né, que tem esse traço, né, mais realista, ela não vai deixar. Então a criança olha essa flor que é também uma flor quase bailarina aqui, né? Então tudo isso é muito bonito. E bonito é saber que um texto, um livro de qualidade, ele vai se oferecendo em muitos momentos para o leitor, né? Então a gente está aqui para falar sobre isso. E é linda a leitura da Júlia, né? A nossa leitura, a leitura de outros leitores. E cada um vai trazer. Então, eu queria fazer a leitura aqui da quarta capa para a gente entender um pouco o contexto, principalmente você que ainda não teve acesso ao livro. Diz assim: um dia ganhei um vestido azul. Ele não era um vestido comprado, era um vestido feito para mim. Minha irmã tinha costurado o vestido, mas parecia mesmo que tinha costurado uma história. Mas um dia aconteceu. O que aconteceu? Aí vem a pergunta que vocês podem me ajudar a responder agora. Para quem está assistindo e ainda não entrou em contato com o livro, entender aonde que a gente queria chegar com esse suspense que foi deixado ali, né, Rê? Para criar curiosidade. Eu acho que é uma narrativa poética, né? A Cibélia, ela é essa autora dessa delicadeza, né, de uma escrita mais poética,
Mas é uma narrativa que tem o momento em que vai acontecer um nó complicador. Então, esse mas um dia aconteceu, aí o leitor, né? Então, assim, ela tá ali, ele dá uma... O que vai acontecer, né? E aí, então, essa menina, ela vai perceber que esse vestido maravilhoso, que foi tecido, né, pela a irmã, né, que tinha costurado esse vestido, e aí ela diz, minha irmã tinha costurado o vestido, mas parecia mesmo que tinha costurado uma história. O vestido era todo alinhavado com os retalhos das roupas da família. Então, quer dizer, não é um vestido comprado, é um vestido que foi costurado e que parecia uma história e que era feito por traz características ali da mãe, do pai, exato, da avó, da tia. Não é um vestido qualquer, exato, né? Imagina a tristeza quando esse vestido deixa de servir, né? Deixa de caber. E acho bonito, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui com a Sibélia, é bonito, embora seja um livro de uma criança e depois a gente vai ver que ela está crescida, né? Um momento de crescimento, quantas vezes, né, o vestido não nos cabe mais, né? O vestido deixa de servir ao longo da vida, então a gente vai passando por transformações, né? Então é um livro sobre transformações. E independente se é uma menina, se é um menino, independente da idade que a pessoa esteja, né? Então a gente não está pronto, a gente está sempre, né, nessas modificações inevitáveis, né, Sibélia? Então, crescer dói, né? Mas nem sempre é uma dor negativa, né? Muitas vezes a gente precisa passar por esses processos para se libertar de alguma coisa que oprime, para simplesmente se esticar pela vida, né? Assim como a menina faz, e transbordar coisas novas, né? Ter oportunidade de mostrar quem você é em outros momentos, em outras situações, se libertar de crenças que já não servem para aquele momento, né? E essa dor vai acontecendo ao longo da vida em outros momentos também, né? Então acho que tem essa coisa de sem idade, né? E a vida é movimento, né? Porque quem fica parado, estagnado, não existe parado, na verdade, né? Quem fica estagnado acaba tendo o músculo atrofiado, né? Então a gente está sempre nesse processo de se movimentar, assim como esse vestido da menina, né? Essa saia que roda, falou de movimentação, que gira, né? Essa parte aqui que as crianças, quando são pequenas, amam, vestido que roda, né? É fascinante. E é interessante como que a Paloma trouxe esse movimento, né? Então, desde a capa, né, a gente percebe que há uma fluidez, né? É esvoaçante, então, ele é né? esvoaçante. Então, a gente tem essa flor, essa pétala, que ela é uma bailarina também, né? Ela é uma flor dançarina, esse movimento, né? A gente tem essa guarda, né? Com esse vento aqui e a menina girando, né? E a vida que gira também. Mas o que é bonito quando você fala de crescer dói, né? As lembranças que ela tem, esse vestido, era algo que ela queria continuar cabendo. Então, né? Então não é uma coisa que está ruim, né? É um vestido tecido. Tava tão bom que quer continuar, que né? ela queria continuar, mas inevitavelmente aconteceu. De não servir né? mais. E tem uma ilustração, eu posso mostrar aqui, que é uma Aqui ela fala, ó, se deixasse eu usava o vestido azul para ir para a escola, brincar no escorregador, passear com o cachorro, subir a montanha e até tomava banho com ele. Exato. É muito bom, eu quero o tempo muito inteiro. Criança, né? A gente sabe quando a criança gosta de algo. Né? Eu lembro das minhas filhas. Quer usar a mesma roupa vestido sempre. de princesa, né? Não precisava comprar roupa, era o mesmo vestido. Quando gosta muito essa relação. E aí, quando acontece, é uma solidão da imagem. A gente vê essa... Será que mostra para essa câmera aqui? Olha, essa menina, ela acorda num dia, esse vestido já não serve mais. E nós, leitores, quando nós olhamos essa ilustração, nós não vemos o rostinho. Mas, por tudo que a Sibélia, né, foi nos conduzindo pelo texto e a Paloma foi nos conduzindo pela ilustração, tudo que a gente já sabe dessa menininha, neste momento, a gente consegue inferir esse rostinho, né? Por quê? Fiquei triste, eu me sentei na cama com um vestido ao lado e gastei um tempo olhando o meu corpo.
investiguei cada pedaço meu. Quando foi que me estiquei tanto? Aquilo parecia perigoso, seguir me esticando sem nem mesmo saber o que eu queria alcançar. Gastei bastante tempo percebendo meus braços, meu olho passeava desde o ombro até os dedos, desde os dedos até o ombro, desde o ombro até... E aí nós vamos ter... Ali senti uns fios azuis tecidos. E aí só vai ficando ainda mais bonito, né? Como você falou, né, Anne? Aqui é pulmão também, né? Aqui é respiro, nessa ilustração. Não, e antes aqui, desse que você né? mostrou dela tá nesse momento triste, tem essa parte que a Carol leu no final, né? Mas um dia aconteceu. Sim. Aconteceu o quê? Porque não tá falando nada aqui. Só... Parece um fiapo de flor. Ó, parece aqui que a flor, ela tá meio descabelada, essa flor aqui, se você olhar, né? Que é um pouco ela também, Exato, né? e aí logo depois ela vai explicando, ó, então caíram, né, pedaços, você, né, perdeu algumas coisas aqui, até que vai para essa reflexão que ela faz para chegar depois nesse azul. E aqui não tem texto nenhum, mas o quanto isso aqui conversa com a gente, né, ó, quando eu olhei isso aqui eu imaginei pulmão na hora, assim, de respiração, de mudança, de fôlego, de fluidez, vida. veias, né? Porque são as veias, né? também. Que ela olha, né? A gente pro pulso. pensou também numa relação com a próxima página, que tem esses fios da árvore, né? Que são também as linhas da mão, né? Que é o seu caminho, né? O caminho de cada um, Verdade, né? você olhar aqui, né? E ao mesmo tempo também lembra raízes, né? Que é o que o livro também traz isso. Juntando todas essas reflexões que a gente fez e aplicando aí, por exemplo, para uma sala de aula. A gente tem o livro dentro de um projeto aqui na editora que atende ali o 5º ano, né, Rê? Sim. Como é que a gente pode aplicar essas reflexões para essa fase dos pré-adolescentes ali? Eu acho essa fase de 5º ano, eles geralmente estão aí com 10 anos, né? E é um momento que eles são crianças. Eles querem continuar, né, ali, mas inevitavelmente algo está acontecendo. E aí eles começam a crescer, eles começam algumas brincadeiras que eram bacanas e eram legais, já não cabem mais, né? E aí esse crescimento, esse amadurecimento vai acontecendo. Então é um momento de transição, que a gente tem a criança, né? Mas esse corpo, essa mentalidade, esses desejos, gosto, né? Modificando. Então, eu acho que ali no 5º ano acontece muito isso que essa menina vive. Então, por exemplo, apesar de ser um livro, né, focalizado numa menina com seu vestido azul, a gente tem tudo que é trazido aqui é muito universal, é do humano, né? Porque todos nós vamos passar. E a gente que está também, né? Eu já fui professora, tenho filhas agora em outra fase, mas vivi isso, a gente vai percebendo essa transição, né? E ela não se dá, de repente aconteceu, ela vem acontecendo, mas tem um momento que é um momento de ruptura. Que se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai sempre lembrar, né? Que momento a gente deixou. Eu até comentei com vocês, isso que eu ia falar. né? Você lembra de falar eu disso? sei exatamente quando comentei que eu lembro que era criança, estava aí 4º ano, antes era 4ª série, né? Mas 5ª série. E eu montei a brincadeira do jeito que eu gostava de brincar de casinha, de boneca, não sei o quê. Montei tudo do jeito e arrumei com o mesmo cuidado que eu arrumava. Quando eu olhei, não tinha mais graça. Foi a última vez que eu brinquei de boneca. Então, quer dizer, eu tenho a lembrança, então assim, esse de repente aconteceu, o meu vestido azul. Então, eu acho que, diferentemente, isso vai acontecendo. Assim, no meu caso, foi essa casinha que eu montei, no caso dela, esse vestido, e com os meninos, o quê? Né? Então, cada um vai ter esse momento. Eu vou falar de uma coisa prática, o que eu faria se eu fosse professora no 5º ano e eu trabalhasse esse livro, né? Faria a leitura com eles e conversando com as crianças ali sobre cada ilustração, como, por exemplo, essa aqui que eu tenho vontade de chorar, porque, né, assim... O ursinho tá indo embora, né? O azul já traz aquela coisa de tristeza, né? Então o mar não tá calmo, é um momento, né, meio, né, agitado e tal, uma angústia. Então essa despedida da infância, né?
eu pediria assim para cada criança escrever ou desenhar algo que poderia ser o seu vestido azul. Para um menino pode ser um carrinho que ele brincava muito e de repente ele passou para o irmão, deixou o irmão brincar, ou ele sentiu que podia doar. Já para outra menina pode de fato ser uma roupa que ela gostava muito. Eu lembro quando eu era criança e eu tinha meu primeiro saltinho, assim, 2 dedinhos, né? Mas assim, que eu amava. E de repente ele não coube mais. Só esse momento de transição. E chegou uma fase que a minha mãe sempre comprava o número errado. Tipo, ela comprava o sapato e meu pé sempre estava grande. Sempre precisava trocar. Eu precisava estar junto, senão ela não conseguia mais. Chegou uma hora que ela já não sabia. Tá muito grande, tá crescendo muito rápido, né? Então, esse momento dá para cada criança pensar o que é o meu vestido azul. E se a professora tiver um momento também com os pais, né, aquela reunião às vezes que faz coletiva, alguma coisa assim, eu também faria uma leitura do livro inteiro e depois deixaria cada pai pensar no que foi o seu vestido azul e o que você enxerga de vestido azul no seu filho. E depois pegava aquilo que a criança já fez para comparar, para ver se às vezes foi a mesma coisa, foi o mesmo marco, sabe? Isso poderia ser uma coisa bem interessante. Eu já sinto isso com a minha filha em relação aos livros. Livros que eu lia desde que ela era bebezinha, até que chegou o momento que ela falou assim, mamãe, esse não tem mais graça, pode doar. Eu, como assim? O livro é maravilhoso, eu sou apaixonada nesse livro. E daí tem uns que ela guarda porque ela sabe que eu sou apegada. Pra você. Tipo, não, esse aqui não, né, mamãe? Esse não. Mas, esse daqui, tudo bem, né? Eu passar pra alguém, porque ela sabe que eu gosto de doar as coisas, que tipo, não faz mais sentido pra você, mas vai fazer pra alguém. Então, assim, eu sou apegada com alguns e outros eu vou deixando ir. Mas, assim, o crescimento é isso, né? A vida é isso, é ver o que você vai querer manter e aquilo que você vai deixar ir. Então, aí você estava falando em doar, né? E tem uma relação aí, acho que com economia circular, né? E lembrei de 2 amigas que já usaram o livro em projetos. Uma delas na escola, ela é professora de 5º ano, e ela estava fazendo um projeto sobre tecido e refletindo sobre essa cadeia, né? E aí usou com os alunos a história. E uma outra amiga minha, ela tem um projeto grande de economia circular em Tatuí, ela chama Amanda Bimbati, e ela usou também o livro em idas a escolas para refletir com as crianças sobre essa questão da moda circular, dos tecidos, das sobras, da reutilização, dos impactos ambientais que tem essa cadeia toda, né? Muito bom, ótimo. E ela faz isso muito bem, essa menina. Em algum momento ela começa, né? Ela olhava o pulso e se lembrava dos rios de dentro, né? É tão bonita essa ilustração, porque daí mescla também, né? O azul com esse amarelo. E aí vem a mudança. Essa ilustração, né? Que é uma coisa, né? Mostra essa que eu vou mostrar a anterior. Mostra aqui. Ó, então essa depois da mudança. E aí eu vou mostrar aqui como que era antes. Olha aqui, ó, o cabelinho dela, a roupa dela, como que era. E aí depois... Olha, essa aqui ela já é maior, o cabelo o diferente, sapato aqui meio né? jogado, tipo, que não cabe mais. Engraçado que você falou dos pais, a literatura tem esse poder, né, de ajudar a gente a enfrentar alguns desafios da maternidade. Então, a criança tá comendo mal, aí você pega um livro ali que fala dos legumes, das verduras, vamos lá. Ou a criança não tá dormindo direito, olha, vamos ler esse livro que fala de dormir, a importância do descanso, sobre comportamento, né, a gente tem literaturas que falam aí de boas maneiras. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu uso muito desse artifício para dar algum recado através da literatura. E essa obra também pode servir como um apoio às famílias, né? De alguns momentos que estejam passando, porque na adolescência a gente sabe que eles se fecham. Então, às vezes, não acontece mais aquele diálogo que uma criança tinha com o pai e a mãe quando era menor. Essa fase da adolescência, eles são mais fechados, eles não querem mais conversar. E aí, talvez, pensando aí numa perspectiva de maternidade e paternidade, seja uma forma da gente entrar, né, dentro desse universo da adolescência. O que você pensa sobre isso, Rê? Eu acho sempre que a literatura é um espaço para a gente dialogar, né, conversar, porque, primeiro, é sempre sobre o outro, né? Então, a relação, quando a gente abre um livro, a gente tem o quê? Essa relação de alteridade, porque é o outro. Só que é no outro que a gente redimensiona o nosso eu. Então, a gente tem essa relação eu e outro. Então, querendo ou não, é uma desculpa, porque não é sobre mim, é sobre esses personagens. Mas à medida que aqueles personagens são tecidos de uma forma tão convincente,
como esse livro traz para nós, a gente vai se irmanando aqui, né? A gente vai se colocando com as nossas memórias, e aí é o espaço da reflexão, porque a literatura, ela permite isso. Um bom livro literário, ele permite uma reflexão, né? Então, é claro que trabalhando de forma simbólica, né? Então, assim, quando passa por aqui, às vezes a criança lendo, ela não comenta nada, mas algo pode ficar nela dali, né? Então ela começa a nomear às vezes algumas coisas. Olha, isso não está acontecendo só comigo, isso está acontecendo também com o outro. Então pode acontecer essa identificação. Sempre vai acontecer? Não, né? Porque a gente não é capaz de mensurar o que a literatura faz em nós. Mas ela vai nos nutrindo da experiência do outro. Em algum momento a gente percebe que essa experiência do outro, ele não está sozinho. Alguma coisa tem em mim. Então, acho que é o caráter universal da literatura. E um bom texto faz isso com a gente. E às vezes o adolescente encontra um certo conforto nesse momento, porque é como se o pai e a mãe ficassem de igual para igual ali, dentro de uma história que a mãe, por exemplo, pode se identificar, a mamãe, como a Anne falou, né, as reflexões, se o marco bateu nessa atividade do pai com a da criança, é um diálogo que dá para ser feito entre eles e é uma porta de entrada ali para você entrar, talvez, num universo que esteja inacessível. É que até a chegada da adolescência, né, a criança, ela encontra nos pais uma extensão, né? Ó, eu sou o que papai e mamãe são, né? E aí, de repente, peraí, que é o que você quis trazer, né? Não, peraí, eu tenho uma coisa diferente. É que você mostrou antes aqui, que na primeira leitura eu não tinha reparado. Você falou aqui assim, repara que ela tá nessa mudança, mas tem o quê? Um azulzinho. Uma referência de antes. Tem uma florzinha azul aqui, que mostra que de alguma forma tem algo ali que veio já, né? Veio de fábrica. Que é de papai e mamãe, que é da minha família, que é da minha tradição. E eu estava compartilhando com vocês também antes, do momento da maternidade, né? Que você teve seu pai e sua mãe te ensinando as coisas e, né, você é quem você é por tudo que aconteceu, ou apesar de tudo que aconteceu. E depois que você casa e você quer ter a sua família, você vai meio que fazer a mesma coisa que isso aqui. Não, isso daqui faz sentido, eu quero manter. Não, esse daqui eu vou ressignificar e quero fazer diferente, né? Que é essa mudança. E termina aqui. Você lê pra gente esse finalzinho aí que você mesmo escreveu? Continuo experimentando. Cada dia eu acordo e olho o céu. A voz de vento da voadorinha sopra dentro de mim. E logo eu escolho um novo azul para vestir o meu infinito. Olha isso. Que coisa linda, né? Você tem ali, né, as suas raízes, aquilo que é importante para você, mas você vai ser singular. Você é diferente do jeitinho que você é. Que é isso, né? Nesse momento, quando ali aos 10 anos, a gente percebe, né? E aí acho de uma forma bastante gritante, criança, né, começa nessa pré-adolescência, a gente percebe uma busca do eu, né, dessa identidade, né, de o que me faz ser eu mesma, né? Tá, isso aqui minha mãe gosta, isso aqui eu aprendi na minha família, isso aqui meu pai, que na verdade são... E eu? Né? E por isso que essa menina, né, nesse processo, ela estava em águas confortáveis, né? E aqui tem essa... Né, que era os rios da família, né? Então, tudo que estava ali. Depois ela foi esticando a coragem. Eu queria que ela alcançasse meu corpo todo, até eu sentir que podia ser meu próprio mar. Então, meu próprio mar. Então, assim, a gente tem aqui uma questão da identidade, né? Então, é isso, é essa busca. E, no fim, nós todos, em qualquer idade, é o que a gente está buscando. Eu acho que a gente podia passar horas aqui refletindo a partir do seu texto e das ilustrações. São muitos conceitos, muitas reflexões que a gente pode fazer. A Marina fez aí uma introdução para a gente e ela trouxe uma reflexão também do que o livro traz para ela. Vamos assistir? Vamos, sim. Uma coisa que me emociona muito nesse livro porque é o fato de que ele trata das dores, as famosas dores do amadurecimento, né? E
E a gente poderia até pensar que como eu disse, né, no início da conversa, que eu tinha um público-alvo muito específico, que eram alunos do 5º ano, mas que, na verdade, essas dores do amadurecimento, elas acontecem a vida toda, elas nunca param de acontecer, né? A gente, às vezes, uma circunstância muda, seja, né, na sua vida pessoal, um casamento, por exemplo, que começa ou que acaba, um filho que nasce, né, um pai que morre, ou um emprego que você começa ou que você perde, uma cidade para a qual você muda. Tudo isso são circunstâncias que fazem a gente deixar de caber em versões nossas anteriores, né? E que nos obrigam a olhar para frente e buscar novas roupagens, né? Para se adequar a essas novas configurações de vida. E uma coisa que é muito lindo de pensar nisso, na narrativa construída pela Cibélia, é que você fazer esse passo, você sair, né, você deixar um vestido azul que não te cabe mais e buscar um novo vestido, né, para seguir, não significa você descartar o que foi, o que serviu durante tanto tempo, né? Significa você se dar conta de que toda a sua trajetória, sua bagagem de vida, as coisas que foram importantes para você, que te formaram como pessoa, elas seguem dentro de você, né? Isso não precisa estar aparente mais para que isso te pertença, né? Isso te pertence de uma maneira muito íntima. Então são duas duplas que eu acho que são, nossa, deslumbrantes. É esse momento em que a personagem, ela se dá conta disso, de que esse vestido azul tá ali correndo nas veias dela. Então a gente tem uma dupla, e aí peço para as meninas, né, mostrarem aí para quem está nos assistindo, e que tem as duas mãos estendidas, então é essa visão bem da pessoa olhando para as próprias mãos e entendendo isso correndo ali dentro do corpo, né, pulsando dentro da sua constituição. E na dupla seguinte, a gente tem duas árvores, né? E essas duas árvores, elas estão posicionadas da mesma maneira que as duas mãos. É um paralelismo aí de imagem, né? Entre as duas mãos e as duas árvores. Então, a árvore, para mim, né, simbolizando essa raiz que segue pulsando, né? Ainda que a gente vá crescendo aí para outras direções, né? A raiz, ela permanece. Então, é um livro que qualquer pessoa, acho que em várias etapas diferentes da vida, pode se identificar muito. É um lindo presente para qualquer idade. Depois dessas reflexões e desses vídeos que a gente viu da Marina e a conversa aqui com vocês, a gente só recomenda que as pessoas leiam, né? Que elas entrem em contato com essa obra, tanto professores como pais, qualquer pessoa que lê, com certeza vai ter alguma reflexão muito importante para a vida, né? Cibélia, qual que é o seu recado final aí, como autora do livro, para que as pessoas entrem em contato com ele? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui mesmo, né? Que eu acho que é um livro um pouco sem idade, né? Porque ele traz essa oportunidade da gente mergulhar nesses rios de dentro e refletir sempre de novo, né? Que caminho a gente quer que esses rios tomem, o que a gente quer que já... O que pode fluir já embora, porque já foi o que tinha que ser. Fazer a poda, né? O que a gente quer reforçar e fortalecer, né? Porque para onde a gente olha, a gente está ali dando a nossa energia, o nosso pulso de vida, né? Que é uma coisa tão importante, né? Cada um recebe um tanto de energia e tem que pensar o que quer fazer com essa energia, né? Então a gente está nesse movimento, nessa dança, nesse girar o tempo todo, né? E acho que o livro pode ser uma oportunidade de refletir também um pouco sobre isso.
Parabéns, viu? Parabéns pela obra, pelo livro. Realmente é muito inspirador, assim. Eu acredito que vai ser muito importante na vida de qualquer leitor que entrar em contato, né, Rê? Sim. Parabéns para Paloma também, né? Que essa parceria continue em muitos projetos, porque olha, O Vestido Azul é um livro belíssimo. E é um livro para não ler rápido, assim, você pegar e aí... Porque se você não prestar atenção nesses detalhes, porque cada vez que a gente vai comentando sobre algo, não foi na primeira leitura, pelo menos para mim não foi, né? Então, cada vez que você dedica um tempo para observar os detalhes, vou mostrar aquilo que a Marina estava comentando ali, que a gente já tinha falado antes, mas que é aqui, né, essa parte da mão e da árvore. E aí eu estava olhando até acima, olha, você consegue ver aquilo que eu falei do pulmão, mas também de raiz, né? Então, assim, cada hora você vai tendo uma outra visão da ilustração ou do que quis dizer, né? Então, assim, um livro muito cuidadoso e muito cheio de detalhes e significado. Parabéns. Fica aqui a nossa recomendação para você adquirir e se aprofundar aí nessa obra e ter mais reflexões do que essas que nós discutimos aqui. Nos vemos numa próxima live. Tchau, tchau.